Olá, meus amigos. Vamos dar sequência ao nosso curso de Aprendiz do Evangelho, parte 2. Hoje com a 14ª aula, que entra nos Atos dos Apóstolos. E a parte A é a atividade missionária de Pedro. E nos fala aqui dos primeiros trabalhos dos discípulos de Cristo, depois da sua ida aos céus. Os Atos dos Apóstolos, só para a gente lembrar, é uma parte do Novo Testamento que foi brilhantemente escrita por Lucas, né? E tem relatos riquíssimos das passagens dos apóstolos nos seus trabalhos, nos primeiros trabalhos do cristianismo, tá? E hoje vamos começar falando da Casa do Caminho. O que era a Casa do Caminho? Antes de ter esse local próprio para os trabalhos, né, cristãos, eles se reuniam em praças públicas, em jardins, nas portas do templo e arrebanhavam também milhares de pessoas que vinham ouvi-los, aqueles que já tinham seguido Jesus, né, que tinham ouvido as palestras de Jesus, também continuaram seguindo os discípulos. Lembrando que no momento derradeiro lá da cruz, os discípulos fugiram. O próprio Pedro, tomado de uma grande falta de coragem, de medo, se evadiu, né? Tendo depois essa remissão. Ele caiu na real, vamos dizer assim, e lembrou que Jesus tinha dito que ele seria a pedra fundamental de sua igreja. E assim foi. Quando Pedro acordou, ele se viu realmente dotado daquela força que vinha do mais alto, para poder dar sequência ao que Jesus tinha iniciado. Casa do Caminho, segundo o nosso livro aqui do curso, né, era um casarão de grandes proporções, de aparência bem paupérrima, bem pobre, né? Não tinha nenhuma planificação, nenhum projeto arquitetônico. E tinha vegetação em volta da casa, velhas tamareiras. Ou seja, vamos voltar lá para aquela época. Imagina a gente num lugar, embora dotado de pouca beleza, cheio de paz e de luz. Ela ficava situada à beira da estrada entre Jerusalém e Jope. Essa estrada é muito comentada no livro Paulo e Estevão, né? Que a noiva de Paulo, Abigail, antes dele se converter, ela morava à beira da estrada de Jope. E essa casa foi erguida pelas mãos amorosas de Pedro, ajudado por alguns companheiros, né, afeiçoados à mensagem do Cristo. Ela nasceu para socorrer aqueles que não tinham onde apoiar suas angústias, suas fadigas, aqueles que buscavam consolo, conforto e mesmo cura para os seus males físicos e espirituais. As primeiras organizações de assistência iniciaram assim com os apóstolos, os discípulos de Cristo, né, no caso, e começaram com Pedro, particularmente ajudado por Tiago, filho de Alfeu, e por João, né? E depois Filipe também se instalou lá com sua família. Lembrando que os apóstolos tinham esposas, tinham filhos, tinham família, a maioria deles. E essas famílias vieram ajudá-los na Casa do Caminho. E ali eles sustentavam a fé e a caridade. Pedro, como já disse no começo, era a figura central de tudo isso. Ele comandava, né, os trabalhos da casa. E ele ficava incansável, como diz nosso livro aqui, até avançadas horas, né, no atendimento àquele povo que os procurava. E quando a noite já estava alta, né, ele ia descansar, buscando um colchão grosseiro para o repouso de poucas horas. Lembrando que Cristo disse que quem quisesse segui-lo podia, mas só lembrava que ele não tinha nenhuma pedra para descansar sua cabeça. E Pedro vivenciou isso. Uma frase bonita aqui do nosso livro: em meio aos casos mais dolorosos, Pedro, ouvindo as conversas dos alienados nos compartimentos próximos, o latido de cães esfomeados em derredor e a música mágica da natureza, percebia, não raro,
o vulto alvo e luminoso do Mestre, sereno, como na ocasião em que caminhou sobre as ondas do mar, na direção do barco, a lhe dizer: Simão, a chama que cose o pão atrai a mariposa, que descuidada nela se consome. O discípulo do meu Evangelho é um ponto vivo de referência onde se encontre, atraindo as atenções e sendo vítima das circunstâncias. Em constante perigo, nunca porém em abandono, esquecido do meu amor. Não te martirizes nem temas. A água refrescante e cristalina que mata a sede é também usada para diluir venenos terríveis de ação rápida. Cada alma vê no próximo aquilo que tem em seu interior, e cada coração recebe a mensagem de acordo com a própria necessidade. Permanece fiel e não desfaleças em ocasião alguma. Essa passagem está nos caminhos de Jesus, pelos caminhos de Jesus, né, de Amélia Rodrigues. Então, nesse cenário, Simão Pedro, né, amou a todos com toda a intensidade, como Jesus tinha dito, lembrando de algumas aulas passadas, que Jesus tinha dado 2 mandamentos que resumiam os 10, né? Ama teu próximo como a ti mesmo e ama a Deus sobre todas as coisas. E para os discípulos, ele deu um mandamento ainda mais forte, mais difícil de ser seguido, que era: ama teu próximo como eu amei. Como amar igual Jesus. Como ser para o próximo como ele foi para toda a humanidade. Pedro começava, na casa do caminho, a entender o que Jesus tinha pedido para ele. Seguindo aqui nosso livro, vamos para mais uma passagem dos Atos dos Apóstolos, capítulo 3, que fala da cura de um coxo. Aqui é tido como, acho que o primeiro milagre, vamos dizer assim, né, de Pedro, que vamos lembrar, olhando lá as páginas da Bíblia, do Novo Testamento, que Jesus, quando questionaram pelos discípulos se eles podiam fazer como ele disse: vós sois deuses, podem fazer tanto quanto eu e até mais, basta ter fé. E aqui eles também começaram a perceber isso. Uma frase interessante aqui no nosso livro: o homem generoso, distribuindo tudo daquilo que tem, fixa em si mesmo a luz e a alegria que nascem dessas dádivas, somente quando as realiza com o sentimento de amor, que no fundo é sua riqueza imperecível e legítima. Quando nós queremos ajudar e falamos: mas o que eu tenho para dar? Nós temos muito. Não são só bens materiais que nós possuímos. Esses são a mínima parte, talvez ínfima, da nossa riqueza real. O que nós temos está dentro de nós, o nosso espírito. É a nossa luz que vem do mais alto. E essa luz nos torna muito mais fortes. Vou ler aqui o trecho dos Atos para vocês. Pedro e João estavam subindo ao templo para a oração da hora nona. Essa hora nona corresponde a 15 horas, 3 horas da tarde, tá? Trouxeram então um homem que era aleijado de nascença e que todos os dias era deixado à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Só para situar, o templo de Jerusalém era uma construção imensa e tinha várias portas, né? E pela tradição lá dos judeus, cada uma dessas portas tinha um nome, para se situarem, inclusive, né? Vendo Pedro e João que iam entrar no templo, implorou que lhe dessem uma esmola. Pedro, porém, fitando nele os olhos, junto com João, disse-lhe: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber deles alguma coisa. Mas Pedro lhe disse: nem ouro nem prata possuo. O que tenho, porém, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, ergueu. No mesmo instante, seus pés e calcanhares se firmaram. De um salto pôs-se em pé e começou a andar. Entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Todo o povo viu andar e louvar a Deus. Reconheciam-no, pois era ele quem esmolava, assentado à porta formosa do templo. E ficaram cheios de admiração e de assombro pelo que lhe sucedera. Então, a gente verifica aqui nessa passagem de cura, né,
como Pedro e João já estavam sintonizados com a espiritualidade superior. A doutrina espírita nos ensina que nos processos de cura como esse, são necessárias algumas condições. Entre elas, precisa ter a fé daquele que cura e a fé daquele que quer ser curado, para entrarem em sintonia. E ao primeiro é necessária ainda a convicção e ao segundo a receptividade. Se quem cura não tem convicção, também de nada adianta o que vai ser curado ter aceitação, receptividade. E especialmente é indispensável a pureza de intenções, o desejo verdadeiro de auxiliar, pois assim é estabelecida, em conjunto com os benfeitores espirituais, a corrente magnética curadora. Ou seja, nós temos uma corrente magnética que passa pelo curador, médium, pelo curado e se liga à espiritualidade superior, ao plano maior, plano mais alto. Como eu falei agora há pouco, quem espera pelo ouro e pela prata, a fim de contribuir nas boas obras, ainda está muito distante da possibilidade de se ajudar a si próprio. Se não consegue ajudar a si próprio, quem dirá ajudar o outro, o próximo, Mas, lembrando da confiança em Jesus, a coragem e as palavras amorosas de Pedro, que venhamos a dar de nós mesmos no esforço de nossa própria iluminação. Pedro acreditou, lembrou das palavras de Jesus, olhou para aquele irmão que estava ali, aleijado, e disse: levanta e anda. Ele disse com convicção, com certeza. E a espiritualidade agiu por ele. Lá do mais alto veio aquela força para curar aquele aleijado e fazê-lo levantar e andar. Depois disso, Pedro ainda fez um discurso ao povo do templo, porque todos ficaram admirados, e se reuniram em volta deles para ver aquilo. Porque o homem que tinha sido curado levantou-se, mas no mesmo momento ele acreditou de onde tinha vindo aquela graça e começou a louvar a Deus, gritar em voz alta, agradecendo. E isso assombrou a todos que estavam ali. E era uma multidão, porque o templo era frequentado por milhares de pessoas, todos os dias. Mais uma passagem aqui de Atos, capítulo 3, versículo 11 a 26. À vista disso, Pedro dirigiu-se ao povo. Homens de Israel, por que vos admirais assim? Ou por que fixais os olhos em nós, como se por nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito este homem andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vós entregastes e negastes diante de Pilatos, quando este já estava decidido a soltá-lo. Pedro teve essa oportunidade, junto ao pórtico de Salomão, que era a porta principal do templo, de anunciar mais uma vez o Evangelho de Jesus. Ele, pregando às pessoas, ainda disse a parte mais importante dos ensinamentos: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, a fim de que sejam apagados os vossos pecados, e deste modo venham da face do Senhor os tempos do refrigério. Então, ele pedia que todos mudassem sua conduta, que tivessem uma vida regrada, de luz, de paz, sem vícios, sem desvios. Ou seja, já estava pedindo naquela época a reforma íntima. Através da reforma íntima, a gente se eleva e a gente consegue chegar aos tempos do refrigério, como diz aqui nos Atos, aos tempos de serenidade, paz e tranquilidade. É uma coisa importante que nós temos que destacar aqui. Está aqui nas Escrituras. Glorificou o seu servo Jesus, e porque fixais os olhos em nós, como se por nosso próprio poder tivéssemos feito esse homem andar. Pedro e João deixaram bem claro aqui que não foram eles que fizeram aquele homem andar. Quando eles curaram aquele coxo, aquele aleijado, o que eles falaram? Isto te dou, em nome de Jesus, Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Eles falaram o nome de Jesus, para
para que ele fizesse a cura. Eles não bateram no peito e disseram: olha, nós curamos esse homem. Pelo contrário, na sua humildade, na sua grandeza espiritual, eles disseram: em nome de Jesus. Eles pediram ao mestre que fizesse por eles. Entraram naquela sintonia que nós falamos agora há pouco, naquela frequência, para que pudessem ser eles instrumentos de cura, instrumentos de paz, instrumentos de amor. O amor que veio lá de cima, do mais alto. Isso vale muito para nós que somos da doutrina espírita e, sobretudo, para os médiuns de cura, médiuns de passistas, todos que trabalham de alguma forma nas casas espíritas. Nós somos apenas instrumentos. Nós não temos poder nenhum. O que nós temos de maior que possamos ter, é o amor ao próximo, o amor a Deus. Se nós estivermos com o coração aberto, a mente limpa, nós podemos nos vincular à espiritualidade superior e podemos fazer muito. Não por nosso próprio poder, mas sendo instrumentos do mais alto. Como disse Francisco de Assis: Senhor, fazei de mim instrumento de vossa paz. Sejamos assim. Continuando aqui nosso livro, os crentes, ainda distanciados do sentido do Evangelho de Jesus, quase sempre imaginam que se livrarão das dificuldades com as cerimônias exteriores. Outros acreditam que se identificarão com os céus tão somente pelo cantar de alguns hinos, enquanto enorme percentagem de espíritas se crê na intimidade de supremas revelações, apenas pelo fato de haver frequentado algumas sessões. Tudo isto constitui preparação valiosa, mas não é tudo. Há um esforço iluminativo para o interior, sem o qual o homem algum penetrará o santuário da verdade divina. A palavra de Pedro, a massa popular, contém a síntese do vasto programa de transformação essencial, a que toda criatura submeter-se-á para a felicidade da união com Cristo, uma vez que ninguém atinge, em um só passo, a eterna claridade. Há estações indispensáveis para esta realização. Conforme a doutrina espírita, o autoconhecimento e a renovação interior são as chaves para o sucesso espiritual de todos nós. Vamos aqui para o tópico seguinte, que fala da prisão de Pedro e de João. Ainda nos Atos dos Apóstolos, do nosso querido Lucas, falavam a eles ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o oficial do templo e os saduceus, contrariados por vê-los ensinar ao povo e anunciar em Jesus a ressurreição dos mortos. Lançaram as mãos neles e os recolheram ao cárcere até a manhã seguinte, pois já estava entardecendo. Entretanto, muitos dos que tinham ouvido a palavra abraçaram a fé, e seu número, contando-se apenas os homens, chegou a cerca de 5.000. Capítulo 4 dos Atos dos Apóstolos. Lembrando que a Palestina, onde situava-se Jerusalém, estava sob domínio romano. Mas os romanos tinham já uma prerrogativa de não conquistar os povos e anular os seus costumes, suas tradições. Eles guardavam um certo respeito por cada nação conquistada. E, nesse caso, os judeus tinham uma certa autonomia de julgar os seus próprios conterrâneos e ter suas próprias leis, desde que não ferissem, claro, a lei maior de Roma. Mas tinha uma grande liberdade nisso. Por isso que nós vemos que eles, os sacerdotes, os oficiais do templo, prenderam Pedro e João. Ou alguns poderiam perguntar, mas por que não os romanos? Nesse caso, eles tinham autonomia para governar aquela cidade deles. Depois desse ato, citado no Novo Testamento, os maiorais do judaísmo reuniram-se em Jerusalém no dia seguinte para deliberar a respeito da situação de Pedro e João, fazendo-os comparecer diante deles para os interrogarem a respeito da cura do coxo. Esse comparecer diante deles seria no tribunal, chamado Sinédrio, onde ficavam os fariseus, os mesmos que tinham julgado e condenado Jesus. Pedro, profundamente inspirado, claro,
apresentou com muita lógica seus argumentos, dizendo que eles estavam sendo julgados por terem feito o bem e a caridade em nome e através de Jesus Cristo Nazareno, que fora crucificado, mas ressurgiram dos mortos. Uma passagem aqui de Atos, que cita no nosso livro: é ele a pedra desprezada por vós, os construtores, mas que se tornou a pedra angular, pois não há debaixo do céu outro nome dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. Os interrogadores lá, os juízes do templo, ficaram admirados, ao ver o modo que Pedro e João falavam. Primeiro porque Pedro, João e a maioria dos outros discípulos eram tidos como ignorantes, pessoas não letradas, sem cultura, pessoas muito simples, eram pescadores, operários. Mas por que Cristo foi buscar justamente esse pessoal? Claro, nós espíritas sabemos que eles estavam preparados lá no plano espiritual para vir junto com ele, seriam seus assistentes na sua missão planetária. Mas para esse povo, que não tinha essa visão, era uma coisa impressionante. Como aqueles homens simples, rudes, ignorantes, vamos chamar assim, conseguiam falar com aquela destreza, com aquelas palavras tão claras, com aquela transparência, com aquela sabedoria, para seguir os passos do Cristo, para transmitir as leis do amor. Não precisa ser estudado, não precisa ser sábio aos olhos da terra. Basta ter um coração puro, uma alma iluminada. Eles verificaram que eles tinham andado com Jesus, E então já ficaram ressabiados, porque Jesus era para eles, ainda mesmo depois de, entre aspas, morto e ressuscitado, uma grande ameaça. Ameaças às suas tradições, ameaças ao seu poder, junto àquele povo judeu. Então, junto deles, tinha lá Gamaliel, que nós vamos estudar um pouquinho mais à frente com Paulo, mas era um dos fariseus que viria a interceder junto a Pedro, junto aos fariseus por Pedro e João. Eles fizeram os dois saírem do sinédrio e começaram a discutir entre si. O que faremos com esses homens? Porque que por eles realizou-se um sinal notório, é claramente manifesto a todos os habitantes de Jerusalém, e não podemos negá-lo. Mas para que isso não se divulgue ainda mais entre o povo, proibamos-los com ameaças de tornarem a falar desse nome a quem quer que veja. Então, eles chamaram Pedro e João e os proibiram de falar de novo em nome de Cristo. E Pedro e João responderam: julgai ser justo aos olhos de Deus obedecer mais a vós do que a Deus. Mas, pois não podemos nós deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Aí eles tocaram uma ferida que os judeus, os fariseus tinham, as suas leis, e, sobretudo, de falar das coisas que viam e ouviam, e falar de Deus acima de todas as coisas. E Pedro aqui estava dizendo, de justiça aos olhos de Deus. E isso os tocou profundamente. Eles ficaram sem saber o que fazer agora. Eles falam de Deus, eles estão se colocando como tementes a Deus, não estão indo contra nada do que nós pregamos. E eles viram que não tinham como castigá-los. Então deixaram eles em liberdade no meio do povo, porque assim, apesar de tudo, eles estavam vendo que todos glorificavam a Deus pelo que havia acontecido. Ou seja, as pessoas, entendendo aquele discurso de Pedro, não estavam glorificando Pedro e João, estavam glorificando a Deus, porque Pedro tinha dito para eles: não fomos nós, isso veio do mais alto, isso veio de Jesus, isso veio lá de Deus, essa cura. E aquele povo entendeu isso, e os fariseus também perceberam isso. E quanta coragem, quanta determinação nós encontramos em Pedro e João. Eles não temeram a morte, não temeram a punição, em nome de Jesus. O próximo tópico, cura das prisões e o parecer de Gamaliel. Pelas mãos dos apóstolos faziam-se numerosos sinais e prodígios no meio do povo, a ponto de levantarem os doentes até para as ruas, colocando-os sob leitos e em macas, para que, ao passar Pedro, ao menos sua sombra cobrisse algum deles. Como faziam com Cristo? Quantas pessoas se jogavam à beira do caminho para apenas vê-lo passar? Ou como aquela mulher que tocou suas vestes para ser curada? Assim continuou com os discípulos. O que Jesus tinha deixado, eles continuaram. Os
o sumo sacerdote e seus seguidores encheram-se de cólera de novo e mandaram prendê-los mais uma vez. Soltos com o auxílio da espiritualidade, voltavam a pregar no templo, sendo mais uma vez capturados diante do Sinédrio, exaltaram o Messias na figura de Jesus. Ou seja, eram presos e soltos, e eles não tinham o que fazer com aqueles dois. Eles estão fazendo bondade, eles estão curando em nome de Deus, o que a gente pode fazer? E eles estavam tentando achar, como tentaram achar com Jesus, uma forma de condená-los. Voltando lá no Gamaliel, que já tinha os defendido na primeira vez, que era doutor da lei e mestre de Saulo de Tarso, né? Nós vamos conhecer aí à frente. Esse Gamaliel era estimado por todo o povo. De novo, ele mandou que os acusados saíssem. Conta-nos o Espírito Emmanuel, através de Chico Xavier, no livro Paulo e Estevão, que eu já recomendei a vocês lerem esse livro muitas vezes, né? Que os discípulos, cientes da simpatia de Gamaliel por sua causa, convidaram-no a visitar as instalações da Casa do Caminho. E assim ele fez, né? Ele tinha ido lá antes dessas prisões, então ele já conhecia as obras de Pedro, João e Tiago e dos outros discípulos. E ele ficou profundamente impressionado de ver o que aqueles homens estavam fazendo dentro daquela instituição. Quantos desabrigados, quantos doentes, quantas pessoas desvalidas estavam sendo abençoadas com o amor daqueles homens simples, mas que estavam trazendo apenas a mensagem de amor. E, além de tudo, quando ele foi fazer essa visita, Pedro ainda deu para ele uma cópia em pergaminho das anotações que Mateus já tinha feito sobre as passagens de Cristo que nós conhecemos no brilhante Evangelho de Mateus. Então Gamaliel, fariseu, doutor da lei, estava ciente também da doutrina do Cristo, da sua essência. Ele estava estudando toda essa parte. E ele estava compreendendo o êxito dessa nova doutrina. Estava realmente sendo simpatizante da nova doutrina do Cristo. Só atentando, mais para frente, quando nós entrarmos nos estudos de Paulo, vamos falar bastante de Gamaliel ainda. Leiam Paulo e Estevão. Lá nós temos uma passagem maravilhosa que conta da conversão, vamos dizer assim, de Gamaliel à doutrina do Cristo. Ele sabia que os galileus não seriam isentos de perseguição e ainda emitiu alguns conselhos, visando evitar os golpes de violência que chegariam cedo ou tarde, né? Eles agradeceram a ajuda do velho rabino, né? Que regressou ao seu lar profundamente impressionado com as lições daquele dia. E desde aquele dia, Gamaliel se propôs a defendê-los perante o Sinédrio e toda a sociedade judaica que queria impedir os seus trabalhos. Por ocasião dessa prisão, tem aqui no nosso livro uma passagem muito interessante, que Gamaliel, levantando-se em defesa dos apóstolos, disse: Varões de Israel, atentai bem no que fareis a esses homens. Agora, portanto, digo-vos, deixai de culpar-vos com esses homens, soltai-os, pois se o seu intento, sua obra provém dos homens, destruir-se-á por si mesmo. Se bem de Deus, porém, não podeis destruí-los. Não aconteça que vos encontreis movendo guerra a Deus. Concordaram então com ele. E assim foi. Os membros do conselho aceitaram o poder de Gamaliel, mas ainda assim mandaram açoitar os discípulos, proibindo que eles falassem de Jesus. Mas, mesmo assim, todos os dias e pelas casas, eles não pararam de pregar a doutrina do Cristo e anunciar que ele era o Messias tão esperado. Então a gente vê Pedro, que era a pedra angular da igreja, né? E os outros discípulos tão amedrontados no momento da cruz, no suplício do Calvário, se tornaram realmente os defensores da doutrina do amor que Cristo nos tinha deixado e começaram esse trabalho maravilhoso. E aqui começa uma das mais belas histórias que podemos relatar. Leiam na Bíblia aqui o Atos dos Apóstolos. Leiam com bastante atenção.
Lucas nos deixou esse legado maravilhoso, baseado, apesar dele não ter convivido diretamente com Cristo, por ser uma pessoa muito instruída, muito inteligente, Lucas tinha uma inteligência fantástica, ele absorveu todos os relatos daqueles que tinham convivido com Jesus e montou esse texto tão rico, tão maravilhoso. E é um texto que nós vamos daqui para frente estudar bastante, até o final desse nosso curso. Por hoje é isso. Agradeço a paciência de todos e a oportunidade. Fiquem com Deus e até a próxima aula.